Então, boa noite para todos que estão começando a assistir a aula comigo, aqueles por Meet, aqueles por YouTube, mais atrasados. Hoje nós estaremos falando sobre a neurociência do equilíbrio. Então, o que eu preciso que vocês entendam em relação a essa parte, né, que trabalha o equilíbrio? Não dá para a gente desvincular o equilíbrio da coordenação motora, tá, gente? Então, quando eu discutir com vocês aqui propriocepção articular, de cabeça e pescoço, quando eu discutir com vocês sistema vestibular, inevitável, eu inevitavelmente vou ter que falar sobre o sistema cerebelar também, tá? Então, eu vou falar com vocês agora rapidamente, e eu peço que vocês me ajudem. Qualquer tipo de pergunta que vocês tenham, e qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, eu peço que vocês se manifestem, apesar de ser basicamente uma revisão de literatura, né? Uma revisão de outras disciplinas também, como, por exemplo, neurofisiologia. A gente vai discutir bastante a neurofisiologia nessa aula, então muita coisa já vai ser relembrado para vocês. Como, por exemplo, falar sobre sistema vestibular, né? Se eu pincei, né? Dei uma pincelada na aula de neurofisiologia, que eu vou dar uma aprofundada melhor, para que isso fique bem claro. Importante, galera, quando se fala de equilíbrio, a gente precisa levar em consideração fatores importantes como, por exemplo, centro de gravidade. Então, a gente sabe que o ponto, em que o centro de gravidade ele vai estar inserido, ele vai ser justamente aquele que vai equalizar a massa como um todo. Então, vamos pensar o seguinte, eu até tenho esse exemplo aí do pêndulo, né? Um peso, né, na ponta de um fio e uma mão segurando esse fio. É inevitável que a gravidade esteja puxando essa massa para o centro, né? E isso faz com que a direção ela seja vertical e de uma forma bem correta, uma forma bem perpendicular em relação a um plano transversal, um plano mais horizontal. Então, o centro de gravidade vai sempre apontar para o centro da Terra, por exemplo, para baixo. Vai ser a direção aonde o objeto cai. E quando eu falo isso, obviamente, fica claro que tudo nesse mundo precisa ser apoiado por conta do nosso próprio peso, pelo próprio peso dos objetos. Então, vamos lá. Quando a gente fica de pé e a gente fala de centro de gravidade, a gente precisa levar em consideração o nosso peso, a massa corporal, os membros que estão inseridos em nosso corpo, e tudo isso vai gerando um cálculo, né? E vai gerando um centro, né, de massa, aonde nós vamos ter ali o centro de gravidade. Então, quando nós ficamos com os pés muito próximos, nós temos uma base mais reduzida e, com certeza, o centro de gravidade tem que estar dentro dessa base, em algum ponto. Se eu projeto o meu corpo mais para frente, o centro de gravidade vai tender até o limite dessa base. Se eu vou jogar o meu corpo para trás, o centro de gravidade vai se limitar até a parte posterior dessa base. Assim vai acontecer para um lado, para o outro. Então, basicamente, nós temos o centro de gravidade responsável em agir, né, nessa região de base. Se eu abro minhas pernas e alargo essa base, então eu tenho um centro de gravidade um pouco mais amplo. Se eu me deslocar, eu tenho mais liberdade para esse centro de gravidade. E isso é importante para discutirmos no cavalo por um simples motivo. Para que o cavalo consiga desenvolver o seu andamento de forma adequada, é importante que ele tenha a biomecânica certa, né? A biomecânica natural. E ele só vai desenvolver essa biomecânica natural se ele estiver desenvolvendo um andamento dentro de sua massa corporal, com seu centro de gravidade especificamente localizado de uma forma natural.
que normalmente se encontra na direção da cernelha, que é justamente aonde nós começamos a apoiar o nosso peso no cavalo. Fica um pouquinho mais para trás, mas levando em consideração as nossas pernas, a nossa coxa em flexão, o joelho em flexão, o nosso corpo para a frente, tudo isso vai gerar um peso em cima da massa do centro de gravidade do cavalo. Então, nós temos o nosso centro de gravidade coincidindo com o centro de gravidade do cavalo. E isso é importante, para que a biomecânica do cavalo se torne natural e a gente possa usufruir desses movimentos biomecânicos naturais que o cavalo vai propiciar para a gente. Tá? Então, isso é importante. Centro de gravidade é associado com o do cavalo. Né? E aí, obviamente, nós temos algumas outras ideias do que seria esse equilíbrio, andar em uma linha, por exemplo, uma linha reta, mantendo esse equilíbrio, ou um objeto que esteja de forma mais estática possível, sem cair com as suas bases reduzidas, como, por exemplo, nós podemos verificar nessa imagem aqui, né? Observe que a base, né, nós temos uma rocha bem grande, uma rocha bem larga, mas olha só a base, como ela é estreita. O centro de gravidade, com certeza, ele vai estar localizado dentro dessa base aqui. E, obviamente, que estão tornando essa rocha mais equilibrada possível. Eu quero lembrar vocês que não existe uma condição de equilíbrio estática, tá? Não existe a possibilidade de dizermos que o equilíbrio ele é uma força nula. Na verdade, o equilíbrio são duas forças que o tempo todo estão tentando se equilibrar, como se fosse uma balança. A balança ela tende a subir e descer até um ponto em que fique quase imperceptível essa mudança. Isso vai acontecer tanto nessa rocha, apesar de observarmos ela parada, nós podemos pensar que ela não tem movimento, e ela tem movimento, é importante que haja movimento. Qualquer falta de movimento nessa rocha, por mínimo ou menor que seja, a gente vai ter uma fratura aqui embaixo, tornando então essa rocha uma rocha instável. Então, para que ela seja estável, ela precisa o tempo todo tender para um lado e para o outro, né? Da mesma forma que essa pessoa está tentando caminhar sobre o trilho, né? Usando os braços para aumentar aqui o momento, né, da linha de gravidade e a sua inclinação tornar possível a recuperação para o centro de gravidade. Aí vocês me perguntam, mas Carlos, a pedra ela não se move, como você me diz que ela se move? Olha, existem propriedades, né, em todos os materiais que permitem o mínimo de plasticidade possível, né? Então a gente pode pensar aí numa construção. A construção ela tem aí a capacidade de aguentar, né, as intempéries, né, ventos fortes, alguns tremores, né, em alguns casos a água batendo, se for perto de locais marítimos, e essa construção ela pode aguentar todas essas intempéries graças às suas propriedades plásticas, né, de conseguir se deformar e voltar ao local, à mesma posição, e tudo isso é muito imperceptível. Um vergalhão ele está lá para gerar uma tensão, um concreto está lá para gerar uma compressão, mas todos eles vão ter um coeficiente elástico mínimo que seja para evitar qualquer rachadura, qualquer fratura, qualquer desmoronamento. Isso é importante a gente saber, tanto na parte física, como também na parte fisiológica. Então, galera, pensando nisso, o nosso organismo ele vai trabalhar, né? E aí, olhando para essa foto aqui da pessoa se equilibrando, ele vai trabalhar, e aí a gente precisa lembrar de algumas coisas, como, por exemplo, o sistema vestibular. A gente precisa falar do sistema vestibular. A gente precisa falar sobre a propriocepção, tá? E aí,
para a gente falar sobre esses dois fatores, é importante que a gente entenda o centro de gravidade e também o equilíbrio, né? Então, basicamente, um pêndulo está tentando se equilibrar em direção ao chão. Essa pessoa está tentando se equilibrar na linha, na sua base estreita, e evitando a queda para um lado para o outro, assim como essa rocha, apesar dela não estar mostrando nada disso para a gente. Ok? A qualquer momento vocês podem me interromper para questionar, tá, gente? Isso às vezes pode parecer doideira, mas é assim que a física se revela para a gente. Então, gente, vamos lá lembrar um pouquinho das áreas do sistema vestibular. Lembrando que o sistema vestibular, ele é um sistema que vai estar associado ao sistema de audição. Então, o nervo, né, que é o nervo responsável pela audição, ele também vai ser um nervo, né? Eles vão pegar carona, ele vai pegar carona com outro nervo, que é o nervo que é responsável pelo equilíbrio, que é responsável pela estabilização dos nossos segmentos, principalmente pescoço e cabeça. Então, nós temos o nervo vestíbulo coclear, ou seja, um nervo com um nome só, mas que tem dois núcleos separados lá no tronco encefálico, né? Nós temos um núcleo que nós chamamos de núcleo vestibular, que vai dar origem a um nervo vestibular ainda no tronco encefálico, e nós temos um outro núcleo chamado núcleo coclear, que vai dar origem a um nervo coclear que se junta assim que saem, assim que emergem do tronco encefálico, eles saem juntos. Então, nesse caso, esse nervo acaba recebendo o nome de vestíbulo coclear. E aí nós temos aqui duas coisas interessantes. O nervo ele chega por aqui, parte dele vem para a região coclear e parte dele vem para a região aqui vestibular. Então, nesse caso do vestíbulo da região coclear, o que nós vamos perceber é que qualquer vibração sonora que chegue até o ouvido vibra o tímpano, que por sua vez vibra os ossículos, certo? Aqui nós temos alguns ossos, por exemplo, ó, a imagem desse aqui reflete um estribo, tá? Aqui nós temos uma bigorna e aqui nós temos um martelo. Então, esses três ossos, eles vibram e vão gerar, então, uma vibração na região aqui do sáculo, que vai para a cóclea como vibração, gerando, então, um estímulo vibratório que vai, então, ser conferido mais para frente como interpretação auditiva. Então, o que escutamos nada mais é do que um estímulo vibratório, né? Ondas sonoras são vibrações que alcançam o nosso sistema nervoso. Mas o que nos interessa hoje não é falar sobre a parte coclear desse nervo vestíbulo coclear, e sim a parte que tem relação com o sistema vestibular, que é o nervo vestíbulo coclear, parte vestibular. Então vamos lá. Vamos observar aqui mais de perto. Nós temos essa imagem e eu vou aproximar um pouquinho mais essa imagem. Vamos pegar aqui alguns nomes. Nós temos aqui a região do sáculo, tá? Esse sáculo, ele vai ter as ampolas que vão dar origem, vão alicerçar alças, que nós vamos chamar de canais semicirculares. Semicirculares porque eles formam metade de um círculo, né? Então nós temos 3 canais semicirculares. Nessa imagem a gente observa apenas 2, mas cada canal semicircular vai estar disposto em um plano diferente. Como são 3 planos em movimento, então nós vamos ter 3 canais semicirculares, cada um responsável por um plano separado, né? O plano da rotação, no caso da cabeça, o plano da extensão e flexão de cabeça, o plano da inclinação lateral de cabeça. Então, cada canal semicircular vai ter essa responsabilidade. Vamos aqui. Além disso, né, nós temos também os utrículos, e os utrículos são bolsas próximas ao sáculo, que vão dar, vão dar origem a uma estrutura que nós podemos chamar de sistema antiqueda. Vamos aumentar isso aqui para vocês verem melhor o que eu quero dizer. Tá? Eu vou voltar nessa imagem já, galera. Tá aqui, gente. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui nessa imagem, tá? Então, eu peguei essa parte aqui da imagem e trouxe para cá.
Então, observem que nós temos, como eu falei anteriormente, o utrículo, que tem uma parte dele aqui, uma outra parte dele nessa região, e os sacos, basicamente toda essa região, as ampolas, que vão começar o canal semicircular, terminando aqui em sensores. Então, observe que nós temos aqui o nervo vestibular, vestíbulo coclear, ok? E ele vai ter algumas terminações nervosas vindo até as ampolas, terminais dos canais semicirculares, tá? Assim como também nos outros canais. E nós também temos inervações que vão estar localizadas aqui, ó, nessas áreas aqui. Tá? Essas áreas menores aqui eu vou ampliar para vocês bem aqui. Tá? Então, observem que são regiões que vão ser inervadas, né? São células ciliares, né? Cobertas por uma camada gelatinosa, tá? Uma camada bem mais espessa do que o líquido que vai ter dentro dessas regiões. E essas células ciliares, elas vão responder aos movimentos gerados por essa camada gelatinosa aqui e também pela camada calcária que existe em cima delas. Toda vez que houver movimento em uma direção, essas células ciliares elas vão enviar informações para as terminações nervosas e dar uma informação específica, que nesse caso aqui ocorre num deslocamento linear. Tá? Então, basicamente, quando eu falo de deslocamento linear, é um deslocamento num sentido só. E como nós, basicamente, dependemos de oscilações, de um equilíbrio, e as oscilações elas podem ser em cima de movimentos anteriores e posteriores, nada mais justo do que esse sistema estar localizado numa posição aonde quando movemos a nossa cabeça para frente, né, ou para baixo, esse sistema ele se torna linear para baixo. Quando movemos a cabeça para trás, né, então, basicamente, esse sistema linear desloca-se para trás. Então, nós temos aí um movimento linear para frente e para trás. Toda vez, então, que há um movimento de cabeça em flexão, essas regiões calcárias aqui, elas tendem a deslizar e escorrer anteriormente, estimulando essas células ciliares aqui a gerar um estímulo específico, né, dizendo que há uma movimentação para frente. E, obviamente, se a pessoa levanta a cabeça, esse movimento ele vai para trás. Isso vai desencadear um estímulo também aqui. O nome dessas regiões, dessa região calcária, né, no caso, o nome desses cristais aqui, nós podemos chamar de carbonato de cálcio ou estatocônias, que basicamente tem a responsabilidade de deslizar para frente e para trás, dando assim uma orientação para aqueles nervos que vão captar essas informações. Tá? Então, voltando aqui. Nós então falamos sobre movimentos de frente e trás, flexão e extensão. Já os outros sistemas, né, das ampolas que nós vamos ter aqui, são receptores que percebem a circulação de um líquido específico, tá? Então, nós vamos ter aqui nessa área toda azulada, né, um líquido que nós vamos chamar de líquido de endolinfa, tá? Então, essa endolinfa, ela é líquida, como eu falei, e ela vai basicamente circular nessa região, né, que muitos chamam de labirinto. Ela vai circular nessa região respeitando a primeira lei de Newton, que é justamente a lei da inércia. Então, imagine o seguinte: se eu movo a cabeça para frente, no caso, para trás, perdão, ou para frente, esse canal aqui vai se mover, porém o que está dentro dele, o líquido, não necessariamente vai se mover. E isso é uma lei, né, regida pela lei de Newton, né, a lei da inércia. Então, o corpo que está em movimento, ele vai trazer, ele vai influenciar
o corpo que está interno aqui, sem movimento, na inércia. Então, o que vai acontecer? Já que tudo isso aqui se move, menos o líquido, é natural que haja um movimento de circulação de líquido aqui dentro, vibrando ou movendo esses terminais nervosos, orientando assim a nossa cabeça em relação ao ambiente, em relação ao corpo, seja em extensão, flexão, rotação lateral, inclinação lateral e por aí vai. Tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês, antes de entrar no assunto de estímulos proprioceptivos. Porque tudo que vai acontecer na nossa cabeça, aqui em movimento da nossa cabeça, ele vai acontecer para que a gente tenha uma percepção do que acontece. E aí eu vou tentar colocar isso para vocês numa prática de uma forma muito mais tranquila. Né? Vamos começar então com a endolinfa. Né? Vamos começar pelos canais semicirculares. Imagine que você tenha aqui um copo transparente, tá, galera? Esse aqui não é transparente, mas é um copo, né? Uma latinha. E tem um líquido aqui dentro. Aí, se alguém puder abrir o microfone só para responder sim ou não, eu fico até agradecido para ver se vocês estão entrando também na mesma vibe que eu. Se eu virar o copo desse jeito aqui, ó, o que movimentou? Foi o copo, não foi? Beleza. Sim. E se eu disser que o líquido também se mexeu? O que vocês diriam para mim? Não sei. Alguém acha que quando eu movo o copo, o líquido também se mexe? Eu acho que mexe. Eu acho que não. Davi, por que você acha que não? Porque o líquido está preenchido dentro do copo e quando você move, eu acho que tem espaço para ele. O líquido ele tem uma superfície, uma tensão superficial muito diferente da tensão superficial do recipiente, né? Então, se eu movo o recipiente, a sua tensão superficial ela é muito densa. Então, ele vai mover. Mas o líquido, né, se for a água, por exemplo, a tensão superficial dela é diferente da lata. Então, se eu fizer um movimento rápido com a lata, é bem possível não. O que vai acontecer é que o líquido ele não vai acompanhar a mesma velocidade, como o Davi falou. Não vai acompanhar o mesmo movimento. Isso acontece por conta de uma lei, né? A inércia. Né? É como se você estivesse dentro de um ônibus e de repente em pé, né? Pegando o ônibus em pé, e de repente o ônibus dá aquela acelerada rápida e você não está segurando em lugar nenhum. O que vai acontecer com você é que você não está colado no ônibus, você não está parafusado no ônibus, você vai para trás do ônibus, porque ele deu uma arrancada. O contrário, se você já tivesse o ônibus já tivesse em velocidade, você ia acompanhar a velocidade do ônibus, mas ele de repente dá aquela brecada. Então, a tendência é você ir colar no para-brisa dianteiro. Por quê? Porque você não está preso, você não está aderido ao ônibus. Então, você acaba sendo deslocado, mesmo que o ônibus tenha parado. Então, essa é a lei da inércia, rege esse fundamento. E acontece a mesma coisa com o líquido aqui dentro. Se eu virar rapidamente, o líquido vai até se mover, mas não na mesma velocidade e, de repente, não com muita intensidade. Acontece a mesma coisa aqui dentro. O sistema, o labirinto, ele até se move, mas o líquido aqui dentro, ele vai se mover muito pouco, quase que imperceptível. E isso vai gerar o quê? Um atrito aqui nesses receptores. Então, esses receptores vão detectar que houve um movimento do líquido. Na verdade, houve um movimento da cabeça. Mas o líquido que está parado vibrou ali em um objeto que está em movimento. Então, imagine o seguinte. Estou com essa minha mão parada, tá? E, de repente, eu movo essa minha mão. E olha o que eu vou bater aqui, ó. Eu movi a minha mão, mas o que eu bati foi o meu dedo da mão que se moveu.
Então, imagina que isso aqui seja o líquido e aqui seja a minha cabeça, o labirinto, se movendo. Olha só o líquido batendo justamente nesse receptor aqui. Esse receptor vai detectar que houve um movimento, seja ele um movimento de extensão, de flexão, de rotação ou até mesmo de inclinação. Tá? Antes de eu prosseguir, eu preciso saber, vocês estão me acompanhando? Vocês não estão me acompanhando? Vanessa disse que sim. Beleza, então. Davi também. Show, show. Então tá. Com relação aqui a essa região aqui no utrículo, né? As estatocônias, né? Por que essas estatocônias elas vão ter apenas um segmento linear? Ou seja, para frente ou para trás? Porque esse é o sistema anti-queda, tá? Então, ele vai agir junto com o labirinto, com certeza, tá? Mas esse é um sistema um pouco mais rápido, né? Um sistema de resposta rápida. Isso acontece e a gente percebe principalmente quando não estamos conscientes. Então, essa estrutura aqui, ela vai ser ativada em momentos onde não estamos conscientes ou em momentos onde o movimento que estamos sofrendo não faz parte da nossa intenção. Como assim, Carlos? Vamos lá. Vamos começar primeiro com o movimento que é inconsciente. Digamos que, né, vocês tenham chegado até a faculdade, coisa que não está acontecendo agora, mas em sala de aula, essa hora, umas 18 horas mais ou menos. Que horas tem aí, gente? Por favor, meu computador está com uma hora errada. São 8 horas, está dando 18. O que é isso? 8h16. 20h16. O meu computador aqui está 18h22. Nossa, que absurdo. Está um pouco atrasado. Bem atrasado, bem atrasado. Eu acho que foi a tempestade de ontem. Bugou tudo. Quase que eu perdi meu computador ontem. Mas vamos lá. Tá, vou parar de olhar para esse relógio está completamente errado. Então, basicamente, vou olhar para o relógio aqui do celular. Então, basicamente, o que acontece? Vocês estariam agora olhando para a tela, né, do computador ou do celular, sentados, e de repente bate aquele sono. E vocês acabam fechando os olhos. E, obviamente, nesse momento que vocês fecham os olhos, vocês perderam a consciência, né? Vocês cochilaram, né? E é claro que a cabeça é pesada, ela vai tender para um lado ou para o outro, né? Nesse caso, normalmente ela tende para frente ou para trás. E aí quando você fecha os olhos e começa a cochilar e fica sem a sua consciência, sua cabeça começa a cair. Nesse momento que a sua cabeça começa a cair, houve uma informação gerada aqui por essa região aqui do utrículo, né, jogando toda essa substância calcária anteriormente, estimulando essas fibras, né, estimulando essas células ciliadas. Quando isso acontece, ele emite um sinal de informação que vai até o centro nervoso, tá? Lá no tronco cefálico, e diz o seguinte: aí, esse movimento é voluntário? E o tronco cefálico diz: não é com a gente não. Opa, então puxa o freio de mão. Aí é o que acontece quando vocês estão caindo com a cabeça e volta. Ou para trás. Isso acontece muito em ônibus, né? A galera tá lá cumprimentando o tempo todo, em sala de aula eu canso de ver gente cumprimentando o professor direto, desse jeito. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: o movimento ele não foi consciente, então ele exige, né,
uma resposta rápida de retorno. E aí isso acontece assim. Mas também existe quando o movimento acontece contra a sua vontade. Por exemplo, quando iniciamos uma marcha. Quando iniciamos uma marcha, obviamente temos a propulsão dos pés, o nosso corpo tem que responder junto com essa propulsão. E ele responde, além dos fusos musculares, dos órgãos tendinosos de Golgi, ele também responde para manter a cabeça estável através dessas estatocônias, que quando você inicia um movimento, para que a cabeça não faça isso aqui, sem uma coordenação, inicia esse movimento e você consegue oscilar, equilibrando essa cabeça. Poderia ser também o caso de você estar sentado numa cadeira com os braços para trás e, de repente, essa cadeira começa a inclinar para trás de uma forma que você perca o controle e você se projeta para frente para pular da cadeira. Ou poderia ser também você andando calmamente na rua e tem ali um buraco, e você dá uma topada naquele buraco e começa a catar coquinho, né? A catar cavaco, né? Então, basicamente, todas essas respostas imediatas, elas são para evitar uma queda iminente. Então, é importante esse sistema, ele é importante para que a gente leve em consideração que quando estamos sentados num cavalo, e esse cavalo gera o movimento que nós não queremos, porque, na verdade, nós não sabemos exatamente qual é a intensidade que o cavalo vai gerar para propelir aquele movimento, para parar aquele movimento, para balançar de um lado para o outro. A gente não tem essa capacidade de interagir com o animal mentalmente para saber exatamente como que ele vai. É claro que isso é uma adaptação. A gente vai se acostumando a se mover com o cavalo. A gente vai tendo intimidade com o cavalo a ponto de conseguirmos fazer movimentos que a cabeça fique parada. Mas inicialmente, e aí pensando numa pessoa que não tem essa condição psicomotora, o paciente o tempo todo ele está o quê? Tendo que reagir a esse movimento. Então, as respostas de alinhamento corporal, elas são muito mais intensificadas conforme você vai desorientando o centro de gravidade dessa pessoa. Então, é importante que a gente entenda que o sistema anti-queda, que vai permitir que essa pessoa continue fazendo e reagindo às flexões quando estiver indo para trás e as extensões quando estiver indo para frente. Quando você desloca seu corpo para um lado, para o outro, dissocia a cintura, vira a cabeça para um lado e para o outro, tudo isso também é gerado através dos canais semicirculares. E aí sim, Davi, você vai me ajudar a responder essa, tá? Por que quando nós giramos, fazemos aquela brincadeira de girar no nosso próprio eixo, nós ficamos tontos, né? Por que nós ficamos tontos quando realizamos esse movimento repetidamente? Pelo giro do líquido? Exatamente. O líquido ele vai acompanhar o movimento, obviamente, de forma progressiva, ele não acompanha imediatamente, tá? Você girou lá o copo. Se você parar, ele nem vai ter força suficiente para continuar girando. Mas se você ficar girando o copo muitas vezes, daqui a pouco o líquido começa a pegar impulso, velocidade suficiente para girar junto com o copo. Até que você, de repente, pare de movimentar o copo. O que acontece com o líquido que está aqui dentro, Patrícia? Mexe. Continua movimentando. Exatamente. Continua movimentando. Continua movimentando e batendo lá naquele sensorzinho do sacro, né, da ampola do canal semicircular. E toda vez que ele bate naquela ampola, naquele sensor, ele está dizendo, olha, a cabeça está em movimento, mas a cabeça está parada. Então, está ali o líquido circulando, dizendo que a cabeça está em movimento, a cabeça está parada. O que acontece? Os nossos olhos,
eles estão basicamente associados com esse sistema vestibular, lá no cerebelo, então ele vai começar a responder junto com o fluxo da endolinfa. O que acontece é que a gente vai criar um nistagmo, ou seja, um movimento ocular linear, porque para todos os efeitos, nós ainda estamos rodando. Então, nossos olhos tendem a buscar um ponto central. Isso acontece muito com quem tem labirintite. Se você pega um paciente com labirintite, movimenta a cabeça e faz o teste para dar positivo, e você olha para a pessoa, ela basicamente, ela vai ficar com ela parada, ela vai ficar com os olhos assim, ó. Os olhos ficam mexendo. E tem aquele tratamento, né, Carlos, que agora eu esqueci até o nome, mas que faz justamente isso. O pessoal que tem labirintite, você bota a cabeça para baixo, né? Aí faz um movimento, quando retorna, o líquido parece que retorna, né? E a pessoa melhora mesmo, né? Exatamente. São todas as dele? vezes que a gente vai conseguir isso com esse tratamento? Não, tá? Não é sempre que a gente vai ter sucesso, não. É porque na maioria das vezes, o que acontece? Tá vendo essa parte aqui do laser que eu estou passando aqui? Aqui nós temos uma cama de calcário, tá? As estatocônias. Às vezes, algumas estatocônias, elas se deslocam aqui e acabam passando pelo canal semicircular. E muitas das vezes eles obstruem ou eles tocam aqui o sensor. Quando isso acontece, qualquer movimento que você faça, ele fica vibrando no sensor e fica parecendo que você está com labirintite. Fica tonto. Então, isso é um tipo de labirintite, sim. Então, quando a gente faz a manobra de fazer gerar um movimento rápido de decúbito dorsal em rotação para o mesmo lado, o que a gente faz é deslocar o líquido com velocidade, permitindo que essa estatocônia ela se desloque e saia, né, do bloqueio. Então, a gente consegue tratar o paciente deslocando esse cristal, né, de calcário aqui, né, de estatocônias que ficam presas nesse sistema receptor. Então, o que acontece é isso. Ou, né, você tem aqui uma obstrução, ou você tem o líquido circulando muitas vezes. Mas isso vai acontecer quando tem uma inércia girando sobre o seu próprio eixo. Os bailarinos, né, de repente tem até alguém aqui que seja, e aí vai concordar comigo, normalmente não gira a cabeça junto com o corpo. Ele normalmente gira o corpo, mantendo a sua cabeça num ponto fixo. Quando termina o limite do seu corpo em relação à cabeça, ela gira rapidamente a cabeça para o mesmo ponto fixo, para dar tempo do líquido parar e girar o corpo novamente e repetir isso várias vezes. Então ela consegue, essa bailarina consegue se movimentar, fazer esses rodopios, eu não sei o nome que se dá, sem ficar tonto. Então essa é uma técnica que eles usam para continuar girando, porque senão eles iam ficar tontos de qualquer forma, tá? Então há uma técnica para isso. Isso é importante porque vai ativar as estruturas proprioceptivas do nosso corpo. Tranquilo, gente? Por enquanto? Sim. Sim, professor. Show de bola. Deixa eu só ajustar essa hora aqui, que essa hora aqui não tá me ajudando muito. Estou olhando direto para ela. Agora sim. Pronto. Poxa, eu estou olhando aqui pro relógio. Poxa, daqui a pouco está na hora de DTM, eu estou aqui falando com vocês, enrolando. Então vamos lá. Se vocês estão acompanhando, perfeito. Bem, aqui tem uma imagem um pouco mais próxima. Então, o líquido, a endolinfa, passa por aqui, mexendo com essa regiãozinha aqui, ó.
com essa parte mais ciliada. Então, qualquer movimento nesse cílio vai gerar um estímulo que vai mandar informações para fibras aferentes, tá? As fibras receptoras. E aí, a gente precisa levar em consideração outras situações. Essas fibras aferentes vestibulares, elas vão entrar em ação no tronco encefálico, assim como também as fibras aferentes proprioceptivas, localizadas nas cápsulas articulares. Não só da cabeça, tá, gente? No corpo todo. Mas como nós estamos falando do movimento da cabeça, eu me atenho a essa parte da cabeça. Então, quando você tem algum tipo de movimento articular, esses receptores que estão impregnando a cápsula articular, eles vão dando informações importantes do posicionamento dessa articulação. Não somente a articulação, mas também os receptores mais próximos das pregas cutâneas vão dando essa informação de posicionamento do segmento, posicionamento do corpo, posicionamento da cabeça, tá? Então, basicamente, a propriocepção que eu quero discutir com vocês agora é relacionado à cabeça de forma mais clara. Então, pensemos o seguinte: todos os movimentos que realizamos aqui, né, em rotação, como eu falei anteriormente, rotação, inclinação, flexão, extensão, eles basicamente vão estar submetidos a um canal semicircular diferente, tá? E aí vem a parte que eu queria mostrar para vocês, tá? É um desenho esquemático, não sei se na neuroanatomia vocês vão lembrar, mas aqui nós temos o tronco encefálico, né? Aqui, né, o início da medula, aqui nós temos a estrutura que nós chamamos de bulbo, tá? Basicamente o início de baixo para cima, o tronco encefálico. Nós temos nessa região aqui a ponte, e nós temos aqui acima o mesencéfalo, e para cima nós temos o diencéfalo, o telencéfalo, por aí vai. Então nós temos na região posterior desse tronco encefálico, levando em consideração bulbo e ponte principalmente, nós temos alguns núcleos reticulares que são importantes para o entendimento desses movimentos, que acontecem de forma voluntária e que acontecem também de forma involuntária, tá? Então nós temos aqui, a início, os núcleos reticulares pontinos, tá? Um de cada lado, e nós temos também aqui esses núcleos reticulares bulbares. Pontino porque está na ponte, bulbar porque está no bulbo, óbvio, tranquilo, sem problemas relacionados. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui na condição do núcleo reticular pontino. Eles basicamente excitam os neurônios que inervam os músculos envolvidos basicamente na sustentação contra a gravidade. Então quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte: qualquer alteração que há na cabeça, sem a intenção do indivíduo, vai, junto com a própria percepção articular, chega nesse núcleo e faz aquela ação. Bem, é consciente? Então, calma aí. Se é consciente, vamos passar para cá. Mas é inconsciente? Vamos então ativar as musculaturas que sustentam esse segmento contra a gravidade. Então, é aqui na ponte que você tem a estimulação muscular para responder a uma queda, por exemplo, para responder a um movimento indesejado. Já aqui na região bulbar, o que nós temos são ações inibitórias, né, das mesmas situações. Digamos que eu olhe para cima, porque eu quero olhar para cima. Então, há uma intenção minha. Então, a informação ela chega até aqui como intencional, e por ser intencional, ela vai inibir a ação muscular de resposta contra aquela queda. Porque não há queda, foi intencional eu olhar para cima, foi intencional eu olhar para baixo. Então, é aqui que você tem a resposta inibitória e é aqui que você tem a resposta excitatória. Tudo no tronco encefálico. Então, tanto as vias aferentes lá do sistema vestibular chegam até essa região, tá legal? Como também as vias proprioceptivas, articulares, chegam até essa região e são depuradas para serem excitadas ou inibidas, dependendo das nossas intenções pertinentes àquela ação articular.
Isso ficou entendido, galera? Então eu posso perguntar na prova tranquilamente isso, que é 10. Show de bola. Então vamos lá, vamos seguir à frente aqui. Gostei de ver, Mian. Então olha só, galera. Com relação ao cerebelo, tá? Obviamente, a gente entende que o cerebelo ele é um sistema anexo ao encéfalo, que vai basicamente orientar o córtex em suas ações, ou seja, vai coordenar as ações motoras. Isso acontece porque há vias que passam, né, do cerebelo para o córtex, mas também há também as vias que trazem informações do córtex, assim como também trazem informações externas, né, do sistema nervoso periférico. Então, o cerebelo, basicamente, ele vai ter a ação de receber informações variadas, tá? Então, vamos falar aí de variáveis, né? Quando eu quero, por exemplo, arremessar a bola na cesta, eu tenho a bola, eu tenho a cesta, eu preciso, então, identificar a distância da cesta, preciso perceber o peso da bola, preciso verificar a altura da cesta, preciso verificar se está ventando, se não está ventando, preciso verificar se tem gente fazendo pressão para eu acertar ou não. Então, são variáveis que podem mudar e influenciar nas ações motoras. Então, eu pego essa bola e jogo a primeira vez. E com essa ação, eu tenho uma experiência que normalmente ela é uma experiência negativa, ou seja, eu não consigo acertar a cesta, salvo as sortes de principiante. Mas quando eu jogo a bola, na tentativa de acertar a cesta, mas eu não acerto, digamos que a bola não chegou com tanta força como devia, eu percebi então que eu usei menos força muscular de algumas musculaturas do que eu poderia. Então essas informações elas são captadas, são mandadas para o córtex, dizendo o seguinte: bem, não foi suficiente. As ações e as intensidades foram essas. Então o córtex cerebral manda essa informação para o cerebelo e o cerebelo diz: bem, então vamos aumentar a intensidade da musculatura X e da musculatura Y. Pode ser que isso seja suficiente. E aí devolve um relatório para o córtex para realizar aquela ação. Então vai lá e joga, mas de repente joga com muita força. Bate na tabela e volta. Opa, vamos tentar modular isso. Então vai estar sempre aquele empurra-empurra de relatório. Córtex, cerebelo, cerebelo, córtex e vice-versa, até que haja uma depuração adequada da ação. A isso nós chamamos de sucessões de erros, né? Então nós temos aí as tentativas e as sucessões de erros até que você consiga um acerto. E é natural que a frequência de erros diminua em relação à frequência de acertos. Quanto mais você vai tentando, mais vai ficando, mais polida, né? Mais refinado vai ficando aquele movimento. A isso nós chamamos de técnica feed-forward, né? Que é justamente isso. É você tentar e não desistir até que você consiga acertar o maior número de vezes. Então o cerebelo ele tem essa ação. Mas ele também atua junto com o sistema vestibular quando falamos em relação aos olhos, aos movimentos oculares. Então, pensa bem. Se eu olho para a minha direita e eu quero continuar olhando para vocês, então eu preciso manter os olhos acompanhando esse foco. Olho para a minha esquerda, para a minha direita, para a minha esquerda, para a minha direita, olho para cima, olho para baixo e os meus olhos continuam acompanhando. Porque houve uma ação proprioceptiva articular, muscular, de intenção,
Os meus olhos estão voltados para um foco, então o cerebelo, nessa regiãozinha inferior aqui, ó, lobo floco nodular, ele vai receber a informação lá do sistema cerebelo, do sistema vestibular, e vai mandar lá para as musculaturas oculomotoras a seguinte informação: acompanhe o sistema vestibular. Toda vez que a cabeça virar para um lado, acompanhe para o lado contralateral para você ter foco. Caso contrário, você vira a cabeça e os seus olhos acompanham a sua virada de cabeça. Então, essa área do cerebelo, ele normalmente responsável por manter o que nós chamamos de nistagmo fisiológico, tá? Então, o nistagmo não é uma patologia. O nistagmo, ele é apenas um movimento, né? De um lado para o outro, de cima para baixo, que permite que a gente possa manter o foco mesmo movimentando a cabeça. Existe o nistagmo patológico? Existe. Normalmente isso acontece quando há uma lesão ou nessa região do lobo floco nodular, ou quando existe uma alteração lá no labirinto, lá nos canais semicirculares. Por exemplo, quando você tem uma obstrução e você tem aquela ação de balançar os olhos rapidamente. Esse nistagmo, ele é patológico. Ou seja, você está tonta e você começa a virar os olhos. Como se você quisesse acompanhar a imagem que está girando. Isso acontece quando você bebe também, tá? A resposta, ela se torna um pouco mais letárgica. Então, basicamente, falando do sistema vestibular, a gente acaba englobando também o sistema cerebelar. E aí, dessa forma, a gente consegue fechar a teoria, né, do sistema vestibular e, obviamente, a teoria do sistema cerebelar. Lembrando que a aplicação clínica disso é em cima do estímulo. O paciente, às vezes, vai se beneficiar, ou melhor, o paciente tem por benefício, não às vezes, sim, na maioria, né, das vezes, tem por benefício esses estímulos que vão acometer não somente a musculatura e as articulações, mas conforme você vai gerando esse estímulo no paciente, a tendência é que esse paciente tenha uma resposta muito mais rápida, mais adequada, para evitar instabilidades que nós sabemos que os pacientes têm. Principalmente os pacientes atáxicos, que não respondem muito bem por conta de uma alteração cerebelar e até mesmo uma alteração ligada ao sistema vestibular, por conta do cerebelo. Então, para pacientes que têm alguma alteração a nível de cerebelo, as atividades com a ecoterapia, o movimento tridimensional que o cavalo gera, auxilia nas respostas mais imediatas do paciente. O paciente tende a sair de cima do cavalo e andar com um pouco mais de firmeza e com uma redução dessa ataxia notória, né? De se ver mesmo, né? A gente consegue observar essa mudança de quando chega com as bases bem largas e quando sai com as bases mais reduzidas. Obviamente, não 100%, mas a gente consegue observar que houve ali uma estimulação que desenvolveu nesse paciente uma taxia um pouco mais próxima do normal. Certo? Dúvidas, galera? Ana Luzia, show de bola então. Tô saindo do slide aqui, tá, galera? Saí do slide. Agora, existe alguma pergunta que vocês gostariam de fazer que valha a pena ser registrado aqui na gravação? Já que não, vou interromper a gravação.
a matéria da prova foi até essa aula. Deixo registrado isso. E estou interrompendo aqui.